nessa. Tá bom. Bom, nós somos o grupo 4 e a gente vai falar sobre o algoritmo CURE. Pode passar o slide, por favor, Thomas. Bom, então, o algoritmo CURE, que significa Clustering Using Representatives, ele foi criado com o objetivo de superar algumas limitações encontradas em outros métodos de clustering, inclusive o método do K-means, que é o que a gente apresentou na semana retrasada, se eu não me engano, e eu vou citar aqui os principais problemas que ele busca melhorar, né? E o principal é a escalabilidade. A maioria dos métodos, eles encontram muita dificuldade em encontrar com um conjunto grande de dados. E o que ele foi projetado para conseguir ser escalável com essa quantidade de dados e eficiente. Então, ele foi criado pensando para permitir o agrupamento de grande volume de dados da forma mais rápida e eficaz possível. Outra coisa que ele busca melhorar é a sensibilidade à ordem dos dados, que também alguns métodos são muito sensíveis à ordem dos dados, e isso significa que os pontos dados são apresentados, eles podem influenciar o resultado do agrupamento. O CURE, ele busca mitigar esse problema, tornando o algoritmo mais robusto e menos suscetível a variações na ordem dos dados. Um outro ponto é a extração de conhecimento. O objetivo final do CURE, assim como os outros métodos de clustering, é extrair o conhecimento útil e significativo dos dados. Ao agrupar os pontos de dados de forma adequada, o CURE auxilia na identificação de padrões, relações e características importantes presentes no conjunto de dados. Ou seja, em resumo, né, o objetivo principal do algoritmo CURE é fornecer um método eficiente, escalável e robusto para o agrupamento de grandes conjuntos de dados, visando a extração de conhecimento e a descoberta de padrões relevantes nos dados. Pode passar aí. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o passo a passo desse algoritmo. Bom, no passo 1 é a seleção de representantes. Nesse passo, um subconjunto de pontos é selecionado como representantes iniciais. O número desses representantes escolhidos, normalmente ele é menor que o número total de pontos nos conjuntos de dados. Mas a seleção ela pode ser feita de várias maneiras, como escolher pontos aleatórios, ou usar, por exemplo, uma heurística para identificar os pontos significativos e escolher eles. O passo 2 é a construção do cluster hierárquico. Os representantes selecionados no passo anterior são agrupados em uma estrutura hierárquica, e isso é feito aplicando um método de agrupamento hierárquico, como aglomerativo ou divisivo, que foi a segunda apresentação do nosso grupo, se eu não me engano, a gente falou sobre esses métodos. O terceiro passo é o encolhimento dos representantes. Nesse passo, cada representante é ajustado em direção ao centro do cluster ao qual pertence. A ideia desse terceiro passo é reduzir o impacto de pontos distantes nos representantes, tornando o agrupamento mais robusto. Esse encolhimento é alcançado movendo cada representante em direção ao centroide do cluster. O passo 4 é o particionamento dos clusters hierárquicos. Os clusters hierárquicos obtidos no passo 2 são particionados em clusters não hierárquicos. O particionamento pode ser feito de várias maneiras, dependendo sempre dos critérios que você quer adotar para isso. E o último passo, o passo 5, é o refinamento das atribuições dos pontos. Nesse último passo, as atribuições de pontos aos clusters são refinadas, somente se necessário. Isso pode ser feito através de uma reavaliação das atribuições dos pontos, com base em critérios de proximidade e de similaridade. Se um ponto estiver inicialmente atribuído a um cluster, mas estiver mais próximo de um representante de outro cluster, ele pode ser reatribuído a um novo cluster mais próximo. E, bom, novamente, frisando isso, esse quinto passo ele só é feito realmente se necessário, ele não é obrigatório. Bom, agora eu vou passar para o Tomás. Obrigado, Cauã. Então, novamente, elaborando um pouco no que o Cauã disse, o CURE é o Clustering Using Representatives. A gente assume que a gente está trabalhando num espaço euclidiano. Peraí, só que meu cachorro está mordendo um osso aqui. Sai! A gente assume que a gente está trabalhando no espaço euclidiano e uma das grandes vantagens desse algoritmo é que os clusters não precisam ser esféricos. Na verdade, a gente não assume nada sobre o formato dos clusters. Ele pode ser aplicado em grandes bases de dados a partir da amostragem aleatória. Sai!
pode ser aplicado em grandes bases de dados com amostragem aleatória, e a ideia é que, a partir da amostragem aleatória, a gente consegue só usar um subconjunto pequeno dos dados e, ao mesmo tempo, preservar a geometria dos clusters. E, novamente, ele é muito mais robusto à presença de outliers do que os outros algoritmos que a gente viu, o hierárquico e o KNN. E o K-means, desculpa. Então, a inicialização desse algoritmo. Primeiro, a gente parte da premissa que a gente tem muitos dados, então eles não cabem na memória principal. A gente faz uma amostragem aleatória, faz um clustering em cima dos dados aleatoriamente selecionados. A gente pode, a princípio, usar qualquer algoritmo de clustering para fazer esse primeiro passo. Mas como a gente não quer assumir nada sobre o formato dos dados, e como os dois algoritmos que a gente apresentou foram o K-means e o hierarchical, faz mais sentido a gente escolher o hierarchical nessa situação. Então, a partir de cada cluster resultante desse processo, a gente escolhe pontos, são os representantes. E isso são os pontos que são mutuamente distantes dentro do cluster. Na apresentação anterior, a gente mostrou alguns jeitos de fazer isso, o reverse KNN é um, por exemplo. Isso é um problema que tende a ser um pouco difícil, dependendo da quantidade de dados, então tem uma série de processos heurísticos para resolver isso. Os representantes são movidos para o centroide do cluster de acordo com o parâmetro alfa, e ele determina quanto a gente vai mover para o centro. Geralmente, algo entre 20% e 80% é o que eu tinha visto na literatura. Isso depende muito dos seus dados e você tem que realmente conhecer sobre o seu problema, não é uma receita de bolo. Então, esse processo é repetido até que não existam... Então, aí os clusters são continuamente unidos e esse processo é repetido até que não existam clusters próximos. Eita, isso aqui saiu o mesmo slide, não sei, foi uma confusão aqui. Mas, em todo caso, o segundo passo é que os clusters suficientemente próximos são unidos. E a distância entre os clusters é definida por outro parâmetro. O que a gente define como próximo vai influenciar muito o resultado aqui dos clusters. Então, a gente vê aqui uma foto. Se, por exemplo, a distância fosse menor do que isso, a distância do que a gente considerasse próximo, esses dois clusters não seriam unidos. Mas você vê que o resultado do algoritmo permite umas formas muito arbitrárias, ao contrário do K-means, que assumia que os clusters eram gaussianos ou esféricos. Então, os pontos que não foram amostrados são retirados da memória... Os pontos que não foram amostrados são retirados da memória secundária e atribuídos ao cluster mais próximo. Lembra que a gente só está trabalhando inicialmente com uma amostra aleatória dos pontos na memória, porque não cabe tudo na memória. Então, o fim desse passo de processamento é que a gente vai no disco, acessa a memória do disco e continuamente pega os pontos e vai assinalando para o cluster mais próximo. E, novamente, o que a gente chama de próximo é o representante mais próximo. Então, se eu tiver múltiplos representantes no cluster, a distância ou a proximidade vai ser o representante mais próximo. A eficiência algorítmica, a memória é ON e o tempo é log n vezes n ao quadrado. Isso, em tese, é pior do que o K-means, mas, na prática, a gente consegue controlar isso controlando o tamanho da nossa amostra aleatória. Então, a gente pode pegar uma amostra menor para diminuir o tempo e, ainda assim, esse algoritmo tende a preservar a geometria dos clusters. Então, a eficiência temporal, a complexidade temporal, inclusive, é pior do que o K-means, mas, na prática, é melhor, porque a gente consegue controlar isso. E, novamente, a amostragem aleatória numa base suficientemente grande tende a preservar a geometria dos clusters. Então, nessa figura aqui, a gente observa dois clusters com o mesmo centroide. O K-means não seria possível distinguir entre esses 2 ou 3 clusters, dependendo como você olhar. Em alguns casos, você pode argumentar que se 2 coisas têm o mesmo centroide, então representam o mesmo cluster. No livro, os anéis de Saturno são dados como um exemplo, porque, na verdade, eles representam muitos anéis, mas muitos modelos para os anéis representam como um anel só, porque, como eles têm o mesmo centroide, isso é um argumento em alguns casos. Nesse caso aqui, óbvio que não, porque a gente está falando que eles são diferentes.
Então, o objetivo é encontrar um cluster, um grupo externo, que é o anel, e um grupo interno, que é a bolinha interior. A gente tem que tomar cuidado na escolha dos parâmetros. Novamente, isso aqui não é uma receita de bolo, a gente tem que conhecer o nosso problema. Dependendo de quanto a gente vai encolher os pontos para o centroide e o que a gente considera a distância máxima para unir os clusters, a gente vai ter resultados muito diferentes. Então, para usar esse algoritmo na prática, você precisa tentar muitos parâmetros ou conhecer bem sobre o seu problema. Isso pode parecer estranho, que esses algoritmos, a gente não sabe precisamente quando aplicar eles, sempre vai depender do problema. E a gente gostaria de uma receita de bolo, mas existe um teorema, o teorema da impossibilidade de Kleinberg, que diz que é impossível você ter um algoritmo de cluster que satisfaz 3 propriedades, que é o que intuitivamente a gente consideraria ideal para um cluster. Então, a primeira é a invariância de escala. Então, se os dados forem estendidos igualmente em todas as direções, o algoritmo vai continuar encontrando os mesmos clusters. O segundo ponto é consistência. Se a gente aumentar ou diminuir a distância entre os clusters, a gente quer que o algoritmo continue encontrando os mesmos clusters, que os resultados não mudem. E o terceiro é riqueza, que diz que uma função de clustering devia conseguir particionar os pontos arbitrariamente. Então, se me derem uma lista de pontos enorme, sem me dizer a distância entre eles, o algoritmo devia conseguir, dependendo da distância, particionar os pontos de qualquer forma possível. E esse teorema diz que é impossível você ter essas 3 propriedades num algoritmo de clustering. Então, aqui a gente tem algumas figuras mostrando, por exemplo, se a gente assume que no caso B da figura 2 de baixo, se a gente assume clusters circulares, a gente não consegue trabalhar com 2 figuras circulares separadas. Se a gente não assume figuras circulares, às vezes a gente vai ter uma situação que a gente quer esses charutinhos assim, mas só que o algoritmo vai pegar uma coisa diferente. Então, novamente, você sempre precisa de um bom conhecimento do seu problema, se você quiser aplicar um clustering de forma ótima, e não existe uma receita de bolo. Muitas vezes você tem que tentar e variar os parâmetros para encontrar o que é ideal. Agora eu vou passar aqui para o Enzo. Então, fala sobre, basicamente, dar uma resumida nas vantagens e falar da desvantagem do Curve. Ele é muito bom para outliers e ele consegue identificar aglomerados de formatos não esféricos e grandes variações de tamanho. E, além disso, o Tomás já comentou algumas dessas coisas, tem a complexidade do tempo e do espaço da memória. Mas a maior desvantagem do Cure é que ele falha em explicar a interconectividade de objetos em cluster. Essa é a única desvantagem clara dele, porque ele já é um método criado para corrigir outros problemas. E o maior exemplo, pode passar o slide, o maior exemplo mesmo de aplicação do Cure é que ele é usado em grandes databases. Então, a principal assim, que a gente pode comentar é o SQL. E basicamente é só isso, pode até passar. Pode passar. E foi tudo que a gente usou para fazer as referências todas aí. Só isso mesmo.